Bom dia, querido irmão e irmã. Vamos começar este dia com uma oração poderosa baseada no Salmo 129, um salmo que nos ensina a confiar em Deus em meio à adversidade. Muitas vezes, a vida nos desafia com dificuldades, lutas e perseguições, mas, como nos ensina a palavra, nada pode nos vencer quando temos Deus ao nosso lado. O Salmo 129 fala de uma luta constante, mas também fala de uma vitória garantida em Deus. Hoje, queremos declarar sobre nossas vidas que, assim como o salmista, podemos confiar que, mesmo quando enfrentamos perseguições e adversidades, não seremos vencidos. Deus é nosso refúgio, nossa força e a nossa vitória. Que, ao orarmos juntos, você sinta o poder de Deus invadindo sua vida, te dando forças e esperança para superar qualquer dificuldade. Junte-se a mim nesta oração matinal e declare que sua vitória é certa. A perseverança nas adversidades da vida cristã, como ensina o Salmo 129, é marcada pela constante perseguição e desafios. O salmista nos conta sobre as lutas enfrentadas pelo povo de Israel desde a sua juventude, e isso nos ensina uma importante lição. A jornada da fé nunca será fácil, mas é uma jornada que Deus nos chama a percorrer com confiança e perseverança. Muitas vezes, podemos sentir que estamos sendo cercados por dificuldades e tribulações que parecem intermináveis. Seja em nossa vida pessoal, profissional ou em nossa saúde, as adversidades fazem parte do processo humano, mas não são o fim da história. O Salmo 129 é um grito de resistência e fé. Desde a juventude me perseguiram muito, mas não me venceram. Esse versículo mostra que, embora a adversidade tenha perseguido o povo de Deus, ela não foi capaz de destruí-los. Eles se mantiveram firmes na fé e, em suas dificuldades, experimentaram a intervenção divina. O Salmo nos ensina que, quando as dificuldades vêm, é importante não sucumbir ao desespero, mas manter a fé firme, porque, em Cristo, somos mais do que vencedores. A perseverança é um conceito fundamental para qualquer cristão. Em Romanos 5 versículo 3-4, Paulo escreve: "E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, o caráter, e o caráter, a esperança." A perseverança não é apenas a resistência passiva às dificuldades, mas um processo ativo de crescimento espiritual. Ao enfrentarmos os desafios, Deus usa essas dificuldades para nos moldar, tornando-nos mais fortes em nossa fé e mais próximos dele. A cada obstáculo superado, nossa fé se fortalece, e nossa capacidade de confiar em Deus cresce. No entanto, a perseverança não vem naturalmente. Ela é um fruto da confiança em Deus e da compreensão de que Ele está no controle, mesmo nas situações mais difíceis. Em Filipenses 1 versículo 6, Paulo nos lembra: "Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Quando enfrentamos as lutas, precisamos nos lembrar de que Deus iniciou uma obra em nossas vidas, e Ele será fiel para completá-la. Essa confiança em seu caráter nos dá a força necessária para continuar, mesmo quando a adversidade parece insuportável. Uma das maiores dificuldades em momentos de perseguição e adversidade é a tentação de desistir. O desânimo pode se tornar um grande inimigo da nossa perseverança. Muitas vezes, queremos parar de lutar porque a pressão é grande demais, ou porque o medo e a dúvida começam a tomar conta de nossos corações. No entanto, o Salmo 129 nos ensina que, mesmo em meio à perseguição, o povo de Deus nunca foi derrotado. Eles persistiram, porque sabiam que sua vitória estava em Deus, e não em suas próprias forças. Em Hebreus 12 versículo 1-2, somos instruídos: "Portanto, também nós, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé." O segredo para a perseverança nas adversidades é olhar para Jesus. Quando mantemos nossos olhos fixos nele, encontramos forças para continuar, porque ele já venceu o mundo e nos garante que, nele, também podemos vencer. Além disso, é importante compreender que a adversidade não dura para sempre. Embora as dificuldades possam parecer intermináveis, elas são temporárias. Em 2 Coríntios 4 versículo 17, Paulo nos ensina que nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Isso nos lembra que as dificuldades que enfrentamos hoje são pequenas em comparação com a glória eterna que nos espera em Cristo. Isso nos dá esperança e nos fortalece para continuar. Quando permanecemos firmes, a perseverança também traz frutos. Ela nos molda e nos prepara para aquilo que Deus tem para nós no futuro. Em Tiago 1 versículo 2-4, lemos: "Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. Deus usa as tribulações para nos moldar à imagem de seu Filho, para que possamos ser mais completos em nossa fé e mais aptos a cumprir o seu propósito para nossas vidas. Senhor, em meio às adversidades da vida, peço que me fortaleças para perseverar. Ajuda-me a manter minha fé firme, confiando que tu estás no controle e que nada pode me separar de teu amor. Renova minha coragem, para que eu continue lutando, sabendo que tu és a minha força. Em nome de Jesus, amém. O poder da oração na superação. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para enfrentarmos as adversidades da vida. Ela não só nos conecta com o Pai, mas também nos fortalece espiritualmente e nos dá as forças necessárias para seguir em frente. O Salmo 129, que fala sobre perseguições e lutas, também nos ensina a confiar em Deus, buscando sua intervenção em oração. Quando estamos na batalha, a oração se torna nossa maior arma, nossa fonte de força e nossa conexão direta com a ajuda divina. Em Filipenses 4 versículos 6 e 7, a Bíblia nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração é uma forma de entregar a Deus nossas preocupações, ansiedades e desafios. Quando oramos, reconhecemos que não estamos sozinhos em nossa luta. Deus está conosco, pronto para nos ajudar, nos guiar e nos dar paz, mesmo nas situações mais difíceis. A oração também nos dá uma perspectiva diferente das dificuldades. Em vez de vermos os problemas como algo insuperável, a oração nos ajuda a ver a presença de Deus em cada situação. Ela nos permite lembrar que Deus é maior do que qualquer adversidade e que, com Ele, somos mais do que vencedores. Em 1 João 4 versículo 4, a palavra de Deus nos afirma: filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A oração nos lembra de quem somos em Cristo e nos fortalece para lutar contra qualquer adversidade. Além disso, a oração não é apenas uma maneira de pedir a ajuda de Deus, mas também uma forma de adorá-lo e expressar nossa gratidão. Ao orarmos, estamos reconhecendo a soberania de Deus e sua capacidade de transformar nossas situações. Em Lucas 11 versículo 9 e 10, Jesus nos ensina que, quando buscamos em oração, encontramos, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Deus nos convida a buscar sua ajuda com fé, sabendo que Ele nos ouve e responde conforme sua vontade. Uma das maiores bênçãos da oração é que ela nos aproxima de Deus. Quando oramos, estamos não apenas pedindo por ajuda, mas também nos relacionando com o Pai. A oração é uma conversa com Deus, onde podemos expressar nossas preocupações, sentimentos e desejos, mas também ouvir sua voz e receber suas orientações. Em Mateus 7 versículo 7, Jesus diz: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. A oração é a porta que nos conecta ao coração de Deus. Por fim, a oração é uma forma de fortalecer a nossa fé. Quando oramos, estamos confiando que Deus é capaz de agir em nossas vidas, que Ele tem o poder de mudar as situações e nos dar a vitória. A oração nos dá a coragem para enfrentar qualquer batalha, sabendo que não estamos sozinhos. Em Hebreus 4:16, a Bíblia nos ensina: cheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo de necessidade. A oração é um ato de confiança em Deus e em seu poder. Senhor, obrigado por me dar o privilégio de te buscar em oração. Sei que, em ti, encontro a força e a direção para superar qualquer adversidade. Hoje, entrego a ti todas as minhas preocupações e lutas, confiando que tu me ajudarás a vencê-las. Que minha oração seja uma expressão de confiança em ti. Em nome de Jesus, amém. Deus como refúgio e força quando enfrentamos tempos de adversidade. O Salmo 129 nos lembra que Deus é nosso refúgio e nossa força. O Salmo fala sobre perseguições, lutas e dificuldades, mas também sobre a fidelidade de Deus e o seu cuidado constante. Ele é nossa fortaleza em momentos de fraqueza e nossa rocha em tempos de turbulência. Quando olhamos para as adversidades da vida, podemos ficar com a sensação de que somos fracos e vulneráveis. No entanto, a verdade bíblica nos ensina que, quando nos refugiamos em Deus, encontramos o que precisamos para enfrentar qualquer batalha. Em Salmo 46 versículo 1, encontramos uma das mais belas declarações sobre a proteção de Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente na angústia.
Este versículo nos lembra que, em Deus, encontramos não apenas abrigo, mas também a força necessária para suportar os desafios. Deus é o nosso socorro, Ele está sempre presente em nossas vidas, especialmente nos momentos de dificuldade. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece, quando estamos perdidos, Ele nos guia, e quando estamos assustados, Ele nos dá coragem. O Salmo 129 também nos ensina que, apesar de todas as perseguições e dificuldades, Deus não abandona o seu povo. Ele está conosco em todas as circunstâncias. Quando passamos por momentos de dor e sofrimento, é fácil pensar que Deus se afastou, mas a verdade é que Ele nunca nos abandona. Ele está conosco em meio às tempestades, segurando-nos e guiando-nos com sua mão poderosa. Em Isaías 41, versículo 10, Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." É importante compreender que, quando falamos sobre Deus como refúgio, não estamos dizendo que Ele nos livra de todas as dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades fazem parte da nossa jornada, mas Deus promete estar conosco em todas elas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, versículo 8-9, descreve essa experiência da seguinte maneira: "Estamos pressionados de todos os lados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos." Mesmo quando passamos por momentos de dor e angústia, a presença de Deus nos sustenta e nos dá a força para continuar. Além disso, Deus é o nosso refúgio em tempos de dúvida e incerteza. Quando enfrentamos situações que não entendemos, podemos encontrar conforto em saber que Deus é soberano e que Ele tem um plano para nossas vidas. A Bíblia nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora de controle, Deus continua no controle de todas as coisas. Em Romanos 8, versículo 28, Paulo afirma: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Deus usa até mesmo as dificuldades para nos moldar, para nos aproximar dele e para cumprir seus planos em nossas vidas. Por isso, podemos ter confiança em Deus como nosso refúgio. Quando as tempestades da vida vierem, podemos correr para Ele, sabendo que Ele nos protegerá e nos dará forças para resistir. A confiança em Deus é a chave para enfrentar qualquer adversidade, porque sabemos que Ele está sempre conosco. Em Provérbios 18, versículo 10, lemos: "O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro." Deus é nosso refúgio seguro, onde encontramos descanso, proteção e a força necessária para enfrentar as dificuldades da vida. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, vemos que ele também buscou refúgio em Deus em momentos de aflição. No jardim do Getsêmani, quando enfrentou a angústia da cruz, ele orou fervorosamente ao Pai, entregando seus medos e preocupações a Ele. Mesmo no momento de maior sofrimento, Jesus confiou plenamente no plano de Deus para sua vida. Ele sabia que Deus era o seu refúgio, mesmo quando o sofrimento parecia insuportável. Essa confiança inabalável em Deus é um modelo para nós em tempos de adversidade. Senhor, obrigado por ser o nosso refúgio e nossa força. Sabemos que, em Ti, encontramos a proteção que precisamos para enfrentar qualquer desafio. Quando nos sentimos fracos, fortalece-nos. Quando estamos perdidos, guia-nos. Que, em todas as dificuldades, possamos encontrar abrigo em Ti. Em nome de Jesus, amém. A vitória garantida em Cristo. O Salmo 129 nos ensina que, apesar de todas as adversidades, o povo de Deus foi vitorioso. Embora tenham enfrentado perseguições e dificuldades ao longo de sua história, a vitória foi garantida por Deus. Através de sua fidelidade e poder, eles superaram cada obstáculo, e nós, como cristãos, também temos garantida a vitória em Cristo. Em Jesus, encontramos nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre todas as adversidades da vida. Em Romanos 8, versículo 37, Paulo declara: "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou." A vitória não é algo que conseguimos por nossos próprios esforços, mas sim um presente de Deus. Através de Jesus, temos acesso à vitória sobre qualquer desafio. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos lembrar de que, em Cristo, a vitória já foi conquistada. Ele venceu o mundo, e, por meio dele, nós também vencemos. Jesus já conquistou a vitória na cruz. Quando ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte e o pecado, e nos deu a vitória sobre eles. Como cristãos, temos a certeza de que, apesar das dificuldades e perseguições, nossa vitória já está garantida. Em 1 Coríntios 15, versículo 57, lemos: "Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." A vitória não depende de nossas forças,
mas do que Jesus fez por nós na cruz. Ele conquistou a vitória para nós, e, em sua morte e ressurreição, encontramos nossa esperança. A vitória em Cristo não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que, mesmo nas lutas, já somos vitoriosos. Em 2 Coríntios 2 versículo 14, Paulo nos lembra, mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Cristo nos conduz ao triunfo, não porque nossas vidas serão livres de problemas, mas porque, em Cristo, temos a certeza de que, no final, venceremos. Podemos enfrentar qualquer adversidade com confiança, sabendo que a vitória já é nossa. A vitória em Cristo também nos dá uma nova perspectiva sobre as dificuldades. Quando passamos por tribulações, podemos ver essas experiências como oportunidades para crescer em nossa fé. Em Tiago 1 versículo 2:4, lemos: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, o caráter, e o caráter, a esperança. As dificuldades não são o fim, mas um meio pelo qual Deus nos molda, e, ao final, nos dá a vitória. A vitória não é apenas sobre as circunstâncias externas, mas sobre o nosso próprio coração, pois, em Cristo, somos transformados. Senhor, obrigado pela vitória que temos em Cristo. Sabemos que, em Ti, somos mais que vencedores. Quando enfrentamos adversidades, nos lembramos de que a vitória já foi conquistada na cruz. Que a nossa confiança em Ti seja inabalável, sabendo que, em Cristo, superamos todas as dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Esperança no Senhor para cada dia. O Salmo 129, assim como muitas outras passagens bíblicas, nos ensina que a esperança é fundamental para enfrentarmos as adversidades da vida. A esperança no Senhor não é uma esperança vaga ou incerta, mas uma esperança firme e confiável, baseada na certeza de que Deus é fiel e que Ele cumprirá suas promessas. Quando enfrentamos dificuldades, a esperança é o que nos mantém firmes, nos dá força para seguir em frente e nos ajuda a olhar para o futuro com confiança. Em Romanos 15 versículo 13, Paulo escreve: Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A esperança cristã não é uma simples expectativa de que as coisas vão melhorar, mas a confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Nossa esperança é alimentada pela certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus está trabalhando para o nosso bem. Em Jeremias 29 versículo 11, Deus nos diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para nós, e esse plano é cheio de esperança. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, podemos confiar que Ele tem um propósito em tudo o que permite. Nossa esperança é firmada na confiança de que Deus está sempre conosco e que Ele tem o controle sobre nossa vida. A esperança em Deus nos ajuda a viver com confiança, mesmo em tempos de incerteza. Em Hebreus 10 versículo 23, lemos: Guardemos firme a profissão da nossa esperança, sem vacilar, pois fiel é aquele que fez a promessa. Quando colocamos nossa esperança em Deus, sabemos que Ele não falhará. A esperança em Deus nos dá a confiança de que Ele cumprirá suas promessas, nos sustentará nas dificuldades e nos dará vitória. Deus, obrigado por renovar nossa esperança a cada novo dia. Que possamos confiar em Ti plenamente, sabendo que, em Ti, encontramos nosso futuro e nossa paz. Ajudai-nos a viver com esperança, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que Tu estás no controle de tudo. Em nome de Jesus, amém.